aprofundado, mas eu quero explorar mais para a gente poder entender esse tema muito importante do ponto de vista, como é que se forma isso na cabeça das pessoas, né? Por que as coisas acontecem dessa forma? Umas são mais criativas e outras não. Eu vou usar a definição mais popular, que é bem interessante. É aquela, nossa, aquela pessoa pensou fora da caixa. Vocês sabem que a sabedoria popular é muito rica, né? Ela é muito profunda. Então eu vou querer explorar exatamente o conceito de criatividade, e aí já vou desenvolvendo uma série de questões que nós vamos resolvendo juntos. E essa vai ser a nossa primeira parte, né, que eu acho que talvez seja mais importante, é fixar bem, afinal, o que é a criatividade, como é que ela funciona, por que pode funcionar para alguns e não para outros? Será que pode funcionar para todo mundo? É isso que nós vamos ver. Vamos perguntar, estudar e pensar um pouquinho nisso? A primeira delas foi, tem coisa dentro e fora da caixa, então. Como é que essas coisas foram colocadas dentro da caixa de cada pessoa? Quem colocou dentro da caixa? Então, tem várias caixas. E elas foram preenchidas ao longo do tempo. Vamos falar sobre isso daí, aproveitando esta simbologia. Você desenha ali e está ali. A pessoa vem e fala, é um lápis e uma borracha, entendi. Ou você pode fazer algum tipo de colocação na folha, no contexto da sua mensagem, né? Que já transmite alguma coisa, instiga, provoca uma reflexão, né? Passa alguma mensagem além do desenho. Na nossa mão, vamos agregar a mão outra coisa, um texto. Não tem nada a ver com desenho, você agrega isso e lhe dá um outro significado. Ele emite uma mensagem muito forte que é derivada do desenho associado ao texto. E aqui? Não, a criança vai vivendo e vai capturando as coisas, né, por observação. Isso é comum de ser usado em muitos contextos, né? A criança aprende observando o bom e o mal. Então vamos pensar, tanto faz numa família primitiva, numa família medieval, numa família moderna. Na sua casa, você criança, você ia à mesa, comer com os pais, sentava o pai, a mãe e você ficava esperando ela dar comida. E aí você observava, ou faltou o leite. A mãe levantava e ia para uma certa gaveta, puxava a gaveta, ou um armário. O nobre contratava o pintor para fazer um retrato deles. Ele era o centro da figura, era a coisa mais importante, e o fundo era uma consequência, podia ter um mobiliário ou nada, né? O centro era quem pagava a obra. Esse aqui é um de Leonardo, né? Agora, o que tem de tão diferente, tão revolucionário nesta figura aqui muito conhecida? Vamos estudar, vamos olhar isso aqui mais de perto. Primeiro que não é uma nobre, é uma pessoa comum do povo, né? Não é uma princesa, nem uma condessa, nada. Mas não é ela que é o principal, apesar de bem pintada. O que chama mais atenção, chamou, é o... E falando das crianças, né, que começam já essa imersão no mundo, vendo muitos pais, o rosto dos pais. E o que eles viam lá? Vamos dar uma olhada? Então, o que a nossa criança vê quando olha o rosto dos pais? A ponto de até ficarem familiares. Ela vê o rosto, os olhos, nariz, e o que ela vê aqui? Ela vê que a proporção da altura da cabeça para a altura dos olhos até o queixo é exatamente igual à proporção da altura da cabeça até a boca, que é exatamente igual do nariz. Como pode? Pois é, como é que pode isso, né? Mas vamos olhar o corpo humano também. Agora, vamos observar o seguinte. A altura do nosso personagem aqui
Você vai observar o seguinte, que a proporção da altura dele e a altura do peito até o chão voltamos para a aula número 2, depois de a gente ter visto como é que começa a funcionar a formação das caixas da gente, mesmo que uma é diferente da outra, e nós vamos aprofundar muito mais agora. Mas o que acontece com isso? Isso vai estabelecendo padrões, né, que a gente está acostumado a ver. Agora, uma outra coisa, eu fui muito severo com vocês quando eu pedi para fazer o desenho da figura humana, né? Eu podia pedir para vocês fazerem só metade, porque o homem é absolutamente simétrico, né? Você faz um lado, ele rebate e se completa. E é uma coisa que a gente vê também em algumas vezes na natureza, mas muito mais na figura humana. Por exemplo, alguém de vocês já viu alguma árvore simétrica? Você olha a árvore, ela rebate, ela se completa? Não, né? As árvores são totalmente variadas. Vocês podem falar, Paulo, mas os bichos são simétricos e são proporcionais, como a gente viu o corpo humano. Não todos, não é? O caranguejo, por exemplo, tem uma das patas desproporcional em relação à outra pata. Se você pegar também a girafa, ela é simétrica, mas você não pode dizer que ela é proporcional, né? É um bicho alongado ao extremo. O leão do hipopótamo também. Ele é simétrico, mas ele não é proporcional. E alguns outros exemplos. Vamos falar um pouquinho ainda de natureza do ponto de vista do Niemeyer, o grande arquiteto, muito famoso, muito admirado. Então, isso é Niemeyer, né? Ela é desproporcional, simétrica, sai do padrão. Então é uma coisa super criativa, o pessoal adora. O que falava o Niemeyer? Que na natureza não existia linha reta. Linha reta é uma criação humana. Então ele apreciava muito as formas curvas. Elas são assimétricas, desproporcionais. Então, isso causa uma estranheza e agrada muito. E cada um fez o seu, e eu vou fazer a primeira pergunta aqui importante, que é uma pergunta séria, né? Não é brincadeira. Algum de vocês fez o seu homenzinho com 3 braços? 3 pernas? Não, né? Ninguém. Porque vocês nunca viram isso. Na sua caixa, você viu as pessoas com 2 braços e 2 pernas, está lá na sua caixa. E você, crianças, todos nós, a gente olhava para o pai, para a mãe, para o rosto, né? Tanto que a gente passou a identificar quando ela chegava, quando o pai, mesmo o bebê, né? Já identifica o rosto. E agora vamos falar sobre isso. O que a gente via no rosto humano? Quer dizer, a gente se acostuma a ver isso, a criança costuma se ver aquele tipo de rosto, aquela dimensionalidade, e aquilo vai entrando na caixa. E aí quando a gente vai, como vocês fizeram, como a gente fez aqui, refletir, a gente reflete o que vê, e vê essas proporções. Isso a gente vê em todas as coisas à nossa volta, porque as coisas que a gente convive, eles têm que se adaptar a estas proporções. Uma cadeira, os objetos que a gente usa, os produtos que a gente consome, a casa da gente. Se vocês, acabando a aula, saírem do ambiente onde vocês estão, vocês vão passar por uma porta. Você já reparou como é a sua porta? Vamos lá. Ela tem a dimensão dela, a altura, né? Tem a porta propriamente dita, que vai abrir e fechar. Vou fazer aqui rapidamente. Se vocês pegarem essa parte menor, rebaterem aqui para cá e tomar esta medida, a altura da porta com a dimensão maior. Imagine que você tem um trabalho, um vídeo ou escrever um conto, fazer um anúncio, fazer algum relatório, e que seja um homem na rua, por exemplo. Você vai desenhar a rua, ou vai fazer uma maquete, ou vai escrever um conto do livro com isso, vai colocar os detalhes, as principais características, vai completar o seu desenho
e vai colocar lá o seu personagem. Pronto. Não ficou nada criativo. A maioria das pessoas vão ter essa mesma visão espacial, porque elas têm uma determinada altura, têm os olhos ali que daquela posição vão enxergar o mundo. Mas se o ponto de vista fosse outro, o da calçada, a guia da calçada, a pedra da guia da calçada, por exemplo, já ia ser diferente. Ela tem uma visão de baixo para cima do seu personagem, ele vai sugerir uma abordagem diferente para contar a história e já fica alguma coisa mais original. Mas pode melhorar. E se o ponto de vista fosse o da boca de lobo, que tem na base da guia da rua, ele tem uma visão horizontal da rua e vai também ver de baixo para cima o seu personagem, já é diferente. Da mesma forma, os produtos que a gente convive, por exemplo, isto aqui, isto aqui, isto aqui. Deixa eu tirar aqui um minuto para fazer um comentário de um produto que todo mundo tem, todo mundo usa e também ele tem as mesmas proporções que a gente acabou de ver. E todo mundo acha legal, todo mundo acha bacana. Tempos atrás, alguns sabem, viram, era um tijolão, uma coisa difícil de carregar. Com a solução do problema das baterias, ficou uma coisa extremamente portátil e virou um padrão. Vocês já viram uns que são dobráveis, de duas faces, mas esse aqui está disparado como o modelo, né, preferencial, e todo mundo gosta. Eu vou voltar depois para fazer mais um comentário também sobre este produto. Lembre que todas as pessoas sempre têm uma primeira impressão de algo que vem, mas essa é apenas uma delas. Seja diferente.